Olá, alunos do Colégio Força Máxima. Sou a professora Bruna, do segundo ano da Unidade São Gonçalo. E hoje a gente vai estudar o capítulo 5 de Geografia. Vamos lá, galera? No capítulo 5 de Geografia, a gente vai aprender sobre os meios de transporte, sobre esse lindo mundo dos meios de transporte. A gente vai conhecer tudo dentro desse capítulo. Vamos lá? A gente vai aprender sobre os meios de transporte e as influências que ele tem no nosso dia a dia, na nossa vivência. Os meios de transporte são muito importantes. A gente já parou para pensar por que os meios de transporte são tão importantes? Vamos pensar um pouquinho? Os meios de transporte são importantes porque eles deslocam as pessoas de um lugar para o outro, não é? A gente, para poder ir em algum lugar, a gente utiliza os meios de transporte. E também, eles deslocam os alimentos. Olha que importância. Se não tivesse os meios de transporte, como que chegariam os alimentos no supermercado, na padaria, não é? No açougue, imagina. Como que chegaria? Então, eles são importantes porque eles levam os alimentos, levam as pessoas, mas também eles levam outros produtos, não é? Através do meio de transporte, a gente leva um produto de um lugar para o outro. Então, a gente vai conhecer que os meios de transporte, eles se dividem, ó. A Bruna vai mostrar para vocês, ó, em diferentes tipos de meios de transporte. Olha aqui a imagem do livrinho de vocês. Essa imagem aqui é do livrinho de vocês. Nessa imagem, a gente vê vários tipos de meios de transporte, não é? Nós estamos vendo o avião, o helicóptero, o ônibus, carro, barco, não é, galera? A gente está vendo muitos outros tipos de meios de transporte. E aqui, a gente vai aprender que existem 3 tipos diferentes de meios de transporte. Eles são divididos em 3 categorias. Vamos lá? Primeiro, tem a categoria dos meios de transporte, que é a terrestre. Alguém sabe? Terrestre, porque são os que se locomovem na terra. Olha aqui, ó. O carro, o ônibus, o caminhão são meios de transporte terrestres. Os meios de transporte aéreos, quem sabe o que é, ó? O avião, o helicóptero, olha aqui, ó, os meios de transporte aéreos. Olha aqui, galera, não podemos esquecer. E tem os meios de transporte aquáticos. Olha aqui, ó, o barco, o navio que se locomovem na água. Então, a tia Bruna vai falar de novo, hein? Só pra gente não esquecer. Os meios de transporte terrestres são aqueles que se locomovem na terra. Olha aqui, ó, o carrinho, ó, o carro, o ônibus, o caminhão, eles se locomovem na terra. Então, eles são chamados de terrestres. Tem os meios de transporte que se locomovem, ó, no ar, lá no céu. Eles são chamados de aéreos. Olha, os meios de transporte aéreos. E tem os meios de transporte que se locomovem na água. Olha aqui, ó, o barquinho, o navio. E eles são chamados de aquáticos. Não é, galera? A gente não pode esquecer. E também a gente não pode confundir. Ah, tia Bruna, será que o meio de transporte aéreo, ele pode se locomover na terra? Sim ou não? Será que o meio de transporte aquático, ele pode se locomover no ar? Não, galera. Cada meio de transporte foi feito específico para o seu ambiente. Se o meio de transporte é aéreo, ele tem que se locomover lá no ar. Se o meio de transporte é aquático, ele tem que se locomover na água, galera. A gente não pode esquecer. E se o meio de transporte é terrestre, ele tem que se locomover na terra. A gente não pode esquecer disso. Cada meio de transporte foi feito para se locomover para o seu ambiente específico. Vamos lá, galerinha? Vamos continuar estudando? Bom, agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o trânsito. E aí, eu gostaria de saber, quem sabe o que significa trânsito? Vamos perguntar? Quem sabe o que significa trânsito? Eu só achar a página aqui. Ah, achei as ruas e o trânsito. Vamos lá? A gente vai
vai falar um pouquinho agora, nós já aprendemos por que dos meios de transporte são tão importantes, né, para a nossa vida em sociedade. Aprendemos que existem 3 tipos de categorias de meios de transporte. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a rua e o trânsito. Vamos lá? Alguém sabe o que significa trânsito? Vamos perguntar ao papai, a mamãe, a vovó, o vovô, papai, mamãe. O que significa trânsito? Alguém sabe? O trânsito significa que é o movimento de veículos e pessoas. Por isso tem esse nomezinho aí, a gente não pode esquecer. Trânsito significa que é o movimento de veículos e pessoas. E se a gente parar para pensar, realmente não é? Quando a gente vê um trânsito na rua, quando a gente está preso no trânsito, não é? O trânsito não anda, é porque aquilo ali está ocorrendo, movimentos de veículos e pessoas. Vamos lá, galera. Aqui a gente vai estudar, ó, o movimento de pessoas e veículos é chamado de trânsito. Isso a Bruna já, explicou, não é? Em algumas ruas, o trânsito pode ser intenso, não é, galera? Tem rua que o trânsito é muito intenso, que a gente demora para se locomover, demora para chegar de um lugar para o outro, não é? Mas também tem em outras ruas, o trânsito pode ser mais leve, não é? E olha só, aqui está dizendo, para a circulação de pessoas e veículos, o trânsito tem que ser o quê, galera? Seguro, não é? E para o trânsito ser seguro, ele tem que ser o quê? Organizado. A gente tem que ter um trânsito organizado. A gente não pode desrespeitar as normas do trânsito. O trânsito ele tem que ser seguro, ele tem que ser organizado para que não ocorra acidente, ó. Para que a circulação de pessoas e veículos seja segura, o trânsito precisa ser organizado. E olha só, como que a gente organiza esse trânsito? Vamos pensar? O trânsito é organizado, ó, ele é organizado através dos sinais. Quem lembra dos sinais? Dos sinais de trânsito e as normas de trânsito, as plaquinhas, não é? Elas servem para organizar, gente, para mostrar o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. A gente não pode esquecer disso. Vamos lá. Os sinais de trânsito e as normas de trânsito, eles foram feitos com esse objetivo mesmo, galera. O objetivo de organizar o trânsito todo, para não deixar que nada aconteça, não é, galera? Para não deixar que ocorra acidente, para que o trânsito possa ser seguro. Vamos lá? E aqui está dizendo no livrinho de vocês, hein? Para orientar os pedestres, motoristas e ciclistas, existe o quê? Os semáforos luminosos e as faixas de segurança. Tudo isso foi criado para o trânsito ficar seguro e organizado. Lembra que a tia Bruna já falou? Para o trânsito ser seguro e organizado, foram criados as normas de trânsito e os sinais. Vamos lá, ó. Faixa de pedestre. Olha aqui, ó. Eu tenho uma faixa de pedestre aqui, ó. Quem já viu a faixa de pedestre na rua? É muito importante. Assim que a gente observar, ó, uma faixa de pedestre, a gente tem que atravessar nessa faixa, porque é o lugar que foi feito para o pedestre passar para não ocorrer o acidente, né? Ó, os semáforos, né? Ó, do carro, semáforos dos carros, dos ônibus, e tem o semáforo dos pedestres. E a gente tem que sempre prestar atenção para que não ocorra acidente. Se a gente seguir direitinho as normas do trânsito, respeitando tudo, cada um respeitando, não é, galera? O motorista do carro respeitando, o ciclista da bicicleta respeitando, nós pedestres andando na rua respeitando, tudo ocorre de maneira boa, muito legal e não ocorre acidente, não é? Vamos lá? A gente precisa, ó, prestar atenção e fazer tudo certinho, que aí não vai ocorrer acidente. Não é, galera? E olha aqui. Aqui a atividade do livro de vocês está falando, ó. Circule as frases que explicam corretamente o que devemos fazer para atravessar a rua, ó. Isso aí é uma dica de segurança, ó. Para atravessar a rua a gente tem que olhar os dois lados, não é? Dá sempre a criança dar a mão ao adulto.
observar as cores do semáforo, porque elas indicam se a gente pode, ó, passar ou não, não é? Não pode ficar distraído, tem que ficar sempre atento para que não ocorra acidente, não é, galera? Então, isso são normas de segurança do trânsito. A gente tem que respeitar. Quando a gente respeita essas normas, tudo fica bem, tudo fica tranquilo, a gente atravessa a rua, anda com segurança. Vamos lá, galera. Agora, a gente vai... Tia Bruna, ó, explicou para vocês que existe, ó, o semáforo dos carros, dos ônibus, não é? Olha aqui, ó. E vocês sabem o que significa isso aqui, ó? Ó, eles são feitos, as cores são para a gente, ó, identificar o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, não é, galera? Vamos lá, ó. Quando está vermelho, o carro tem que fazer o quê? Quem lembra? Muito fácil. Vamos lembrar? Para a gente também poder ensinar para o papai e para a mamãe. Quando estiver vermelho, o carro tem que parar. Ele tem que parar no sinal, porque é hora do pedestre atravessar, não é, galera? Quando está o amarelo, quando está na corzinha amarela, o carro tem que ficar em quê? O motorista que está lá no carro tem que ter atenção, porque já já o sinal vai parar. Então, ele não pode estar distraído, ele não pode estar mexendo no celular, ele não pode estar conversando, ele tem que estar com a atenção ali no sinal. E quando estiver verde, o carro pode andar, não é, galera? Então, a gente não pode esquecer das cores do sinal de trânsito e cobrar também ao papai e à mamãe. Quando vê que o papai e a mamãe passou no sinal e não era a hora de passar, estava vermelho, vocês têm que lembrar. Olha, papai, a tia ensinou que quando está vermelho a gente não pode passar. A gente tem que respeitar, porque se respeitar, todo mundo fica bem e não ocorre acidente, não é, galera? Então, a gente não pode esquecer do semáforo, porque ele é muito importante. Vamos lá, galera? E também tem o do pedestre. Perto da faixa de pedestre, lembra que a Bruna falou? Ó? Perto da faixa tem um semáforo que é de pedestre, ó. Ele vai indicar pra gente o que a gente pode fazer. Não é? Vamos lá, ó. Quando estiver verde, mostra que a gente pode atravessar com cuidado. A gente tem que sempre atravessar olhando para os dois lados, segurando a mãozinha do adulto, prestando atenção. Então, quando tiver verde, a gente pode atravessar na faixa de pedestre com cuidado. E quando tiver vermelho, não podemos atravessar. Porque quando pra gente o nosso do pedestre estiver vermelho, o do motorista vai estar verde. Ele vai poder andar com o carro. E não pode, né? O motorista andar com o carro e a gente andar na rua também. A gente tem que, cada um tem o seu espaço. Então, a gente tem que respeitar o espaço do outro. Senão vai ocorrer acidente, não é? E a gente não quer acidente de trânsito, não é? Então, a gente já aprendeu que existe a faixa de pedestre, os semáforos, que é avisando que a gente pode andar ou não. E também tem as placas de segurança. Olha aqui no livro de vocês. Tá mostrando na atividade, ó, as plaquinhas de segurança. Tá escrito, ó, uma plaquinha tá escrito pare, a outra tá com um Ezinho cortadinho, a outra tem a bicicletinha e a outra tem, ó, um papai com uma criança. Vamos ver o que significa? Vamos lá, galera. As placas de sinalização. Lembra que a Bruna falou? Elas são importantes porque elas orientam. Elas vêm para orientar a gente, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Vamos lá? A gente não pode esquecer que elas são muito importantes. Ó, tem a primeira aí, galerinha, ó. A placa escrito pare. Tá dizendo que, ó, parada obrigatória. Tem essa aqui, ó, com o Ezinho riscado. Tá dizendo que, ó,
proibido estacionar. Não pode estacionar ali naquele local.Essazinha aqui da bicicleta com risquinho. Tá falando que proibido tráfego de bicicletas. Ali não pode andar com a bicicletinha. E essa aqui, ó, com o papai e com o filhinho andando na faixa de pedestre. Tá dizendo que é o quê? Área escolar. Significa que ali pertinho tem uma escola. Então, os carros têm que tomar cuidado quando for andar por ali, porque há circulação de crianças. Não é, galera? Olha aqui, ó. A Bruna trouxe 2 plaquinhas aqui, ó. Quando tiver essa aqui, a gente pode fazer o quê? Pode estacionar, galera. Pode colocar o carrinho ali. Mas quando tiver essa aqui, ó, é proibido. Essa aqui não pode. Não é, galera? A gente precisa aprender que existe muitos tipos de placas. Muitos tipos de placas. E cada placa tem um símbolo e um significado diferente. Então, a gente precisa aprender que cada plaquinha dessa aqui, ó, essas plaquinhas que a tia Bruna tá mostrando, ó, essas plaquinhas que tem no livrinho de vocês, cada plaquinha dessa, elas têm um significado diferente. E elas foram criadas para a gente viver em segurança no trânsito. Porque, olha só, se não tivesse placa, se não tivesse sinal, se não tivesse faixa de pedestre, o trânsito seria organizado? Vamos parar para pensar? Claro que não, né? Se não tivesse nada disso, o trânsito não seria organizado. Seria uma bagunça. Imagina, viver assim numa bagunça? Ah, não daria certo, não. Ia ter muito acidente. Então, a gente tem que prestar atenção para a gente viver bem em segurança. A gente não pode esquecer disso. E olha só, agora a tia Bruna vai falar, ó, um pouquinho sobre a segurança no meio de transporte. Olha aqui, galera. Tá mostrando uma família muito bonita. Eles estão indo passear, mas eles estão passando aqui para lembrar para vocês que tem que ter segurança no meio de transporte. A gente não pode andar de qualquer jeito, até porque a gente leva no nosso meio de transporte as pessoas que a gente ama, não é? O papai leva sempre o filhinho, leva o vovô, a titia. Então, a gente não quer que aconteça acidente com essas pessoas, não é? Então, a gente tem que ter sempre a segurança no meio de transporte, ó. No livrinho de vocês está falando assim, ó. Motoristas e passageiros dos veículos devem tomar vários cuidados para circular em segurança. Olha aqui, ó. O papai e a mamãe que dirigem, eles têm que prestar atenção, porque eles têm que manter a segurança no veículo. Para a gente poder andar e seguir bem, para a gente conseguir chegar no nosso destino sem nenhum acidente. Vamos lá, ó. Uma das regras de segurança, para a gente não esquecer, ó. Usar o cinto de segurança. Galerinha, é muito importante usar o cinto de segurança. Mesmo para o adulto, para a criança, para o vovô, para a titia, para o irmão, é muito importante usar o cinto de segurança. Porque se acontecer algum acidente, você está preso com aquele cinto de segurança. E aí você não consegue, ó, se machucar tanto assim. Porque imagina que se o carro bater e você não estiver com cinto de segurança, você vai se machucar muito. Então, a gente tem que sempre usar o cinto de segurança. Outra coisinha que está aqui no livrinho de vocês. Respeitar o limite da velocidade. Gente, não pode correr. Não pode pegar o carro, nem a bicicleta, nem a moto e sair correndo. A gente tem que respeitar o limite de velocidade. Até porque tem outras pessoas na rua. Então, a gente tem que evitar que ocorra acidente. Não só com a gente, mas com as outras pessoas, não é, galera? A gente tem que cuidar do próximo também. Outra coisinha aí que tá no livro, vamos lá. Não utilizar telefone ao dirigir.
Galera, não pode. Ó, não pode usar o telefone. Vocês têm que vigiar o papai e a mamãe. Quando estiver dirigindo, ó, papai e mamãe, a tia falou que não pode. Porque se a gente estiver dirigindo e usando o telefone, pode ocorrer acidente. Então, ó, vamos lá, ó. Tia Bruna vai mandar o dever de casa. Observar as normas de trânsito, hein? Vigiar o papai e a mamãe e o vovô. Se estiverem dirigindo e vocês observarem que eles estão mexendo no celular, ó, chama atenção, fala papai e mamãe, não pode. Outra coisinha aí que tá no livro, seguir as orientações das placas. Galera, lembra que a Sabrina falou que é muito importante? Tem que seguir as normas do trânsito, seguir as placas, observar os semáforos, atravessar direitinho aqui, ó, na faixa de pedestre. Assim a gente vai ter um trânsito bem tranquilo, sem acidente nenhum, não é? Outra norma de segurança que não tá no livrinho de vocês, mas que eu coloquei aqui, que eu acho muito importante, ó, o uso da cadeirinha. Quem é pequenininho tem que usar a cadeirinha, não é, galera? Pra gente se proteger também. Botar o bebezinho na cadeirinha, não é? Outra coisa também que a tia Bruna achou muito importante falar com vocês, a questão do banco da frente. O banco do lado do motorista não foi feito para criança. Foi feito para adulto sentar. A mamãe ficar do lado do papai, o papai ficar do lado do vovô, a titia ficar do lado do titio. Não é para criança. E menores de 10 anos não podem sentar no banco da frente, tá bom? Se você tiver menos de 10 anos, vocês não podem sentar no banco do carona, do lado do papai nem da mamãe. Vocês têm que sentar lá atrás com o cinto de segurança. A gente não pode esquecer dessas coisas, tá bom, galera? A tia Bruna tá mostrando para vocês aprenderem e levarem para a vida também, para ensinar todos os familiares. Porque a gente tem que seguir as normas de trânsito, respeitar, para que a gente tenha um ambiente do trânsito bom, não é? Tem acidentes, todo mundo vivendo bem, então a gente tem que respeitar, não é, galera? Agora que a gente já aprendeu também, ó, sobre a segurança no meio de transporte, agora a gente vai falar um pouquinho, ó, sobre a preservação do meio ambiente no transporte coletivo, né? Transporte coletivo, ônibus, trem, metrô. Esses transportes são os transportes que vão várias pessoas, tá bom? Não é o seu carro particular. Também serve para o seu carro particular, porque a gente tem que cuidar do meio ambiente. Aqui a tia Bruna está dando aula de geografia, do capítulo 5, mas a gente tem que prestar atenção também no nosso meio ambiente, não é, galera? Respeitando, cuidando do meio ambiente e principalmente preservando. Vamos lá? No livrinho de vocês, vamos lá. Vou começar a ler, hein? Tá dizendo assim, ó, a preservação do meio ambiente e o transporte coletivo. Vamos lá. A queima de gasolina usada nos automóveis libera um gás que faz muito mal para a saúde humana. Respirar esse gás prejudica o coração, provoca náuseas, dor de cabeça e doenças respiratórias, né? Quando sai esse gás dos automóveis, realmente, né? Se a gente fica muito próximo e a gente sentir esse cheirinho do gás, inalar, né, esse gás, realmente a gente não fica se sentindo bem. A gente fica com dor de cabeça, a gente fica sentindo enjoo, até a gente fica até com uma alergia, não é, galera? Quem já sentiu isso? Não é? Porém, aqui tá falando pra gente, ó, há formas outras formas pra gente poluir menos o ar, não é? E causar menos danos à nossa saúde. Porque se a gente cuidar e preservar o meio ambiente, além da gente poluir menos, a gente vai estar cuidando da gente mesmo, da nossa saúde. Uma delas
é usado no transporte coletivo como ônibus e metrô, em vez de automóveis particulares. Nos ônibus carregam muita gente, não é? Muita gente. Então tá falando o quê? Em vez de a gente usar o nosso carrinho, que só dá para 4 pessoas ou 5, por que não vai todo mundo de ônibus? No ônibus cabe muita gente. Por que não vai todo mundo de metrô? Que cabe muita gente. Então a gente pode pensar, se eu for poluir o planeta com o meu carro, que só dá 5 pessoas, eu posso ir de ônibus, porque o ônibus vai dar mais pessoas. E quanto menos carros estiver na rua, mais o uso do transporte coletivo, a gente vai estar poluindo menos o meio ambiente. Então, ó, uma dica muito legal. Se a gente puder usar o transporte coletivo ao invés do nosso carro particular, vai ser bom também para o meio ambiente, não é? Porque a gente não vai estar poluindo. Os carros, muitos carros na rua estão poluindo muito mais do que um transporte coletivo, não é? A gente tem que pensar assim, ó. E outra coisa, já o trem e o metrô aqui tá falando, ó, trem e metrô, eles são movidos a energia elétrica, ou seja, eles não emitem gás poluente, ó. Que dica legal? Se a gente usar o trem e o metrô, a gente vai conseguir mais pessoas dentro do trem e do metrô, não é? E não vai estar poluindo, porque eles usam a energia elétrica e não poluem. Olha que legal, gente. Eles não emitem o gás poluente, ó. Muito legal pra gente pensar, não é, galera? Nessa alternativa aí pra gente não poluir o meio ambiente. A gente tem que pensar em cuidar do nosso meio ambiente. Agora também que a gente já aprendeu um pouquinho sobre a preservação do meio ambiente do transporte coletivo, a gente vai falar, ó, sobre o trem. Olha aqui, gente. Fechando o nosso capítulo, a gente vai falar sobre os trens. Olha, quem já viu um trem? Já andou de trem? Quem? Aqui está dizendo no nosso livro. Olha que lindo. Está dizendo assim, ó. Houve um tempo em que os trens eram o principal meio de transporte das pessoas e das mercadorias entre as principais cidades do Brasil. Antigamente, o trem ele era muito usado, galera. Era o transporte que as pessoas usavam bastante. Elas iam de um lugar para o outro, levavam as mercadorias de um lugar para o outro, não é? Só que com o passar do tempo, os trens foram sendo substituídos por caminhões, ônibus, carros. Então, hoje em dia, poucos lugares ainda usam os trens, mas eles são muito importantes ainda. Mas antigamente a gente usava muito mais. Aí foi passando, e agora a gente usa mais o ônibus, usa o próprio carro, usa o caminhão para locomover e deixa um pouquinho o trem de lado, mas os trens são muito importantes. Aí tá dizendo aqui, ó, hoje em dia existem poucas linhas de trem para passageiros no Brasil. Lembra que a Bruna falou? Que hoje em dia são poucas. Antigamente eram muitas, hoje em dia são poucas. E esse meio de transporte, o trem, ele agora não é tão utilizado para transporte de pessoas. Eles são mais utilizados para transporte de cargas, para levar os produtos de um lugar para o outro. Mas o transporte mesmo de pessoas, ele foi deixando de existir, até porque a gente utiliza mais o ônibus, o carro, não é? O metrô. Então a gente foi deixando de usar o trem, né? Mas ele é muito importante ainda, não é, galera? Então, a tia Bruna, depois dessa aula maravilhosa que a gente teve aqui sobre os meios de transporte, não foi, galera? Tivemos uma aula deliciosa, linda, sobre os meios de transporte. Nós aprendemos várias coisas legais, não é? A gente agora, ó, vai colocar em prática, não é? Tudo que a gente aprendeu sobre os meios de transporte, que a Bruna ensinou aqui, a gente vai colocar em prática. Então, a gente não pode esquecer da importância dos meios de transporte, os principais meios de transporte e respeitar, galera. Principalmente, devemos respeitar as normas de trânsito e as sinalizações e normas de trânsito. Temos que respeitar tudo para viver em um trânsito bem legal, tá bom, galera?
Então é isso. Vamos lá, tia Bruna vai ficando por aqui. Só lembrando, ó, se cuidem, ó. Passem álcool em gel na mão, ó. Lavem bastante a mão, se cuidem, fiquem em casa. Beijo. Alegre Robô! Olá, amigos! Hoje o clima está ótimo, então eu decidi ir para o campo, respirar um pouco de ar fresco. Meu novo carro cabriolé me leva bem rápido para a floresta. Foi bem legal passear pela natureza. Mas agora voltarei para a cidade. Nós estamos perto, eu já consigo ver os grandes prédios e o primeiro semáforo também. Amigos, vocês sabem o que é um semáforo e por que ele mostra luzes diferentes para os motoristas e pedestres? Ok, eu vou ensinar a vocês. O semáforo serve para regular o tráfego no trânsito. É um objeto com viseiras especiais. Dentro do semáforo existem lâmpadas que são instaladas com diferentes cores: vermelho, amarelo e verde. O que essas cores significam? Vamos ver o que cada cor significa. A vermelha significa perigo, a amarela, atenção, e a verde, permissão. Então as luzes de trânsito dizem para os motoristas: vermelho, pare. Amarelo, prepare-se para ir. E verde, vá. Olhem aqui, esse é o semáforo para os pedestres. Tem somente 2 sinais: vermelho, com a imagem de uma mão, que diz aos pedestres para não atravessar a rua. Eles têm de esperar. Isso significa que os carros podem ir. E onde tem a luz verde, com a imagem de um homem andando, os pedestres podem atravessar a rua. Todos os carros param. Mas prestem atenção. Quando você atravessa a rua com o sinal verde, você deve ser bem atento, porque existem alguns carros especiais que podem cruzar as luzes verdes ou vermelhas, que são os carros que têm sinais especiais, luzes de emergência e sirenes, como ambulâncias, carros de bombeiro e carros de polícia. Todos os pedestres devem dar passagem para eles. Lembrem disso, amigos. Ok, a rua está livre agora. Agora pedestres podem atravessar na faixa de pedestres. Vocês devem saber mais uma coisa, amigos. Ok, pedestres atravessaram a rua e para os carros a luz está amarela. Fique pronto e... luz verde, vamos lá! Isso aí, meus amigos! Agora vocês todos já sabem como funciona um semáforo e quando devem ir. Tchau, tchau. Vejo vocês em breve.